Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma aula de Educação Física Online. Nesta aula nós iremos conhecer um pouco sobre a história do futsal, só que no início dessa aula nós iremos fazer alguns comentários em relação ao futebol, no qual o conteúdo que a gente encerrou na última aula, certo? Eu gostaria que vocês, de início agora, ou falasse aí no microfone ou escrevesse aí no chat o que vocês conseguiram aí assimilar em relação ao conteúdo de futebol que a gente finalizou na semana anterior, tá? Se contribuiu de alguma forma para vocês, se vocês conseguiu aprender alguma coisa que você não sabia em relação ao futebol, se implementou, né, se aumentou o seu conhecimento em relação ao que você já conhecia, ou se você não conheceu, não aprendeu nada, né? Então vamos bater um papo aqui, vamos ter uma conversa inicial para a gente finalizar o futebol e eu já inicio com o conteúdo futsal, certo? Escrevam aí para mim aí. Karina, pode falar. Professor, uma dúvida sobre a última atividade que o senhor passou na Sim. semana retrasada, né? Porque na passada foi feriado. Exato. Aí o que acontece? A última questão, ela ficava marcada assim, tipo, tinha uma resposta só ou podia ter uma tipo diversidade? É porque eu fiz o questionário e aí eu acho que foi a última que marcaram tipo o meu como errado, eu acho. Não, então, eu vou finalizar aqui a nossa conversa sobre o futebol e eu já vou falar sobre a última atividade que vocês fizeram. Porque Tá bom. surgiram algumas dúvidas em relação à forma de resposta. E para todo mundo apareceu como errado, mas na hora de lançar a pontuação para vocês, eu devolvi a nota de vocês, vocês observaram aí que alguns tiraram 5, outros tiraram 4, outros tiraram menos que isso. Mas eu vou fazer a justificativa da última questão e explicar para vocês o que era para ser feito nela. Alguns fizeram pela metade, outros fizeram errado e outros não fizeram e outros alunos aí respondeu corretamente. Tá? Então, eu vou dar até alguns exemplos aqui para vocês. Beleza? Em relação ao futebol aí, pessoal, o que vocês acharam? Tranquilo? Aprendeu alguma coisa diferente em relação à modalidade? Quero ouvir de vocês aí, quero ler de vocês aí também. Nada? Vocês não têm nada a acrescentar? Conversa comigo aí, gente. Boa tarde, Giovana. Bom, já que ninguém tem nenhuma afirmação aí para fazer em relação ao conteúdo do futebol, respondendo aqui a Karina e já passando para a próxima parte, né, da nossa aula, em relação à atividade da aula anterior, a atividade da aula 5, na qual vocês teriam que responder 3 perguntas sobre sistemas, esquemas táticos, que foi o conteúdo da aula, uma aula assíncrona, eu coloquei os slides lá, a apresentação, e vocês teriam que responder ao formulário posteriormente. A última questão era uma questão aberta, e vocês teriam que responder de acordo com o que foi pedido. Então, eu vou até fazer a leitura aqui da pergunta. Estava pedindo assim: assista ao início de um jogo de futebol na televisão. Escolha um dos times e identifique o esquema tático utilizado para iniciar a partida. Então, beleza. Sempre no início de todas as transmissões, seja qual canal for
que você for assistir, a transmissão ela mostra a escalação dos times. Quais são os jogadores que vão iniciar a partida. E geralmente a equipe de transmissão ela coloca um campo de futebol, um mapinha, e conforme o narrador vai falando o nome dos jogadores, eles vão sendo posicionados nesse desenho desse campo de futebol. E baseado nesse desenho, caso a transmissão não mostre, tem como você identificar qual é o esquema, o sistema tático que o treinador utilizou para a equipe começar a partida. Tá? Então, vocês não tinham necessidade de assistir o jogo todo, tá? Era apenas para assistir o início da transmissão, na qual aparecia lá a escalação com o esquema tático. Muitos de vocês fizeram corretamente. Então, o que vocês teriam que fazer? Por exemplo, tem uma resposta aqui de uma aluna da turma B, do primeiro B. Ela colocou assim, Flamengo e o sistema do Flamengo 4-2-3-1. Ela até completou um pouco a mais aqui, colocou mais informações para ficar assim bem completinho mesmo, mas apenas o nome do time e o sistema de jogo desse time já era válido. Então ela colocou aqui jogo Flamengo e Atlético Paranaense, data 20 de outubro, placar não tinha necessidade de pôr, né? E o sistema, ela pegou o time do Flamengo e colocou o esquema tático da equipe do Flamengo. Ela podia pegar do Atlético Paranaense? Poderia, sem problema. Tá? Então vocês teriam que começar a assistir uma partida de futebol, aguardar aí na hora que começasse a escalação, a transmissão da escalação dos times, escolher um deles e colocar o sistema. Tem uma outra situação aqui, ó. São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians, a aluna, no caso, escolheu o São Paulo. Então, ela colocou o esquema tático que o São Paulo utilizou para iniciar essa partida contra o Corinthians, que foi o sistema 4-1-3-2. Certo? Lembrando, pessoal, que quem colocou de forma completa, ou seja, colocou o nome do time, colocou o sistema, ganhou os 2 pontos dessa questão. Então, teve vários alunos aí que conquistaram 5 pontos. Acertaram as 3 perguntas e também acertou a última questão. Alguns alunos colocaram apenas o sistema tático. Por exemplo, 4-3-3. Não tem como saber qual equipe que é. Né? Então, colocar só o sistema não garante a pontuação completa. Teve gente que colocou que Fluminense e Flamengo, sistema do Fluminense 4-3-3, beleza. Teve gente que colocou só o sistema, metade da nota. Teve gente que não colocou nada, não tem como ter a nota. Tá? Então, teria que colocar o nome da equipe. Não tinha necessidade de colocar contra quem essa equipe jogou, tá? Quem quis colocar, beleza, ficou bem completinho, ficou bem claro aí qual jogo você assistiu, tá? Mas o que estava pedindo era para você escolher um dos times e colocar o sistema do time que você escolheu. Combinado? A gente sabe que o sistema tático, o esquema tático, vocês viram nas apresentações lá, ele pode mudar conforme vai passando o jogo. Depende muito das situações que acontece o jogo, de como que o jogo está acontecendo. Às vezes uma equipe está perdendo e ela precisa conquistar aí, pelo menos um empate, ela tem que avançar os seus jogadores, então ela tem que mudar o seu esquema. Vocês viram que o esquema tático, o primeiro número são os jogadores de defesa. Os números do meio, o número que está no meio, são os jogadores de meio campo. E o último número são os jogadores de ataque. Então, por exemplo, se eu jogo num sistema 5-4-1, é um sistema defensivo. Tenho 5 na defesa, 4 no meio campo e apenas 1 lá no ataque. Se o meu time está perdendo, eu preciso mudar esse sistema. Então, eu posso tirar um dos 4 que está lá no meio e colocar um atacante. Ou eu posso tirar um zagueiro dos 5 que está lá atrás,
eu posso colocar um lá na frente. Então, eu vou aumentar a quantidade de jogadores na frente e vou diminuir os jogadores da defesa, porque eu preciso empatar o jogo ou virar, né? Eu não posso perder. Certo? Então, a parte de sistema é essa. Tem dúvida aí, pessoal? Ficou alguma dúvida em relação à parte de sistemas? Vocês não falam nada. Daqui a pouco eu vou fazer pergunta de novo, eu vou esperar vocês responderem. Se ninguém responder nada, eu vou ficar aqui esperando, hein? Aí a aula vai acabar e não vai ter explicação depois, hein? Tá tranquilo, professor. Beleza. Professor, Oi? só uma dúvida minha. Naquela questão da última atividade, antes da semana do feriado, eu tinha Sim. ficado com dúvida naquela das posição, né? Mas você já explicou. E eu tinha marcado a que você falou, professor, só eu li, reli, marquei umas 200 vezes. Ainda marquei errado. Você fala das posições? Das posição. Ah, entendi. Das posições a gente não fez comentário, né? Porque na aula que a gente ia fazer, o comentário das posições seria a aula 5, que eu coloquei como assíncrona. Então a gente não fez comentário sobre elas. Mas, conforme eu perguntei para vocês aqui, se alguém não tem nenhuma dúvida, não ficou com nenhuma dúvida, né, sobre os conteúdos anteriores aí do futebol, a gente segue. Se tiver dúvida, pode Não, perguntar. durante os anteriores, sem ser o da semana antes da semana do feriado, não tem dúvida, não. Eu fiz todos. Uhum. Não, beleza. Tranquilo, então. Se alguém tiver, pode me chamar aqui. Iniciando o futsal. Quando eu falo a palavra futsal, o que vem? O que vocês entendem por futsal, gente? Futebol de salão. Futebol de quadra. Beleza. O que mais? Futebol de quadra? Futebol de quadra. O que mais? Karina, pode falar. Um espaço menor, tipo, o campo tem uma área maior, né, do que o futebol de salão. Isso, o campo de futebol. Sim, é maior do que a quadra, né? Isso, no caso, a quadra ela é com dimensões menores, né? Sim. Tem o nome de alguns jogadores na mente. Quais? Pode falar. Falcão, Careca, Guetta. Sim, Eu lembrei só desses por enquanto. Careca é do futebol, tá? Não sei tem o Careca que é o goleiro de futsal. Tem? Ah, não conheço. Muito bem, bem falado. Mas tem outros jogadores também, tá? Tem vários outros jogadores, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre eles também. Mas você falou aí sobre o Guita, né, Isabel? Isso. Guita é goleiro. Uhum. Isso. Mais alguma coisa a acrescentar, pessoal? Já assistiram um jogo de futsal? Já jogaram? Acredito que a maioria sim, né? Já. Beleza. Ó, quem está dentro de uma escola, quem é estudante, em algum momento você viu um jogo de futsal. Até porque futsal é a abreviação das duas palavras futebol de salão. Antigamente não existia esse termo futsal. Era futebol de salão mesmo que falava. Era considerado o esporte o futebol da bola pesada. Porque a bola de futsal tradicional, a mais antiga, ela tinha um peso muito grande, ela era muito pesada. Então, era o esporte da bola pesada mesmo. Por quê? Porque quando o esporte iniciou, eles jogavam com a bola de futebol mesmo. Só que quicava demais. Então, eles pensaram numa forma de desenvolver uma bola que seria mais pesada e que não quicasse. A bola de futsal hoje, ela quica, mas é bem menos do que uma bola de futebol, se a gente comparar. Por que isso? Porque a bola saía muito. Então, se você tem uma bola mais pesada, uma bola que não quica, você consegue controlar ela nesse espaço, que é um espaço reduzido, né? E poder fazer um jogo aí tranquilo. Certo? O que mais que a gente pode falar sobre o futsal? O futsal, ele é junto com o handball,
quando o futsal ele começou a ter competições, começou a passar na televisão, lá na década de 80, o futsal, por um bom tempo, junto com o handebol, era o esporte mais praticado dentro das escolas. Há 30, 40 anos, não tinha essa cultura da educação física hoje, de trabalhar a maior parte das modalidades possíveis. Então, os esportes mais praticados na educação física na década de 90, de 80, era o handebol junto com o futsal. Por que o handebol? Porque você precisaria fazer gol, né? Então é interessante, chama a atenção das pessoas, principalmente do brasileiro. E por se tratar de educação física, você, num jogo de handebol, você consegue reunir muitos jogadores durante uma partida do que qualquer outro esporte de quadra, né? No handebol são 7 de cada lado, você consegue colocar 14 pessoas jogando nos dois times. Então, por isso que o handebol era tão popular quanto o futsal nesse período. Hoje em dia, nós temos aí muitas modalidades, muitos conteúdos relacionados com a educação física, mas ainda assim o futsal ainda é muito praticado. Tanto é que vocês vão saber muito bem disso quando entra naquelas competições lá do final do ano, as chamadas interclasses. O primeiro, ou em muitos lugares, o único esporte que acontece disputas é o futsal. Então, o futsal está no topo aí das competições escolares. Beleza? Professor, podia ter na interclasse o vôlei, né? Eu não sei ainda como que funciona no IFTM. Provavelmente o ano que vem, que eu acredito que a gente deva voltar aí no presencial todo mundo, pode ser que tenha outras modalidades, até porque existem os treinamentos, né, dos outros esportes. Então é interessante fazer a interclasse, fazer os jogos mesmo, jogos internos, né? E não ficar só no futsal, né, às vezes na queimada, né, igual acontece aí em alguns lugares. Ô, professor, mas lá no IF tem interclasse, não é só Inter e IF, não? Eu acredito que tem os jogos internos lá do próprio IF mesmo. Aí, além dele, tem a competição entre os IFs de outras cidades. Mas eu acredito que deve ter uma competição interna e em outro período do ano tem os jogos inter-IFs aí, que é um IFTM contra outro, um campus contra o outro, entendeu? Tranquilo? Entendi. Certinho. Ó, em relação à origem do futsal, existem duas histórias. Vocês viram no futebol que o futebol tem várias versões aí sobre a origem, né? No futsal, tem uma certa dúvida aí, né? Tem gente que defende a ideia de que o futsal ele foi inventado no Uruguai, há outras pessoas que ele foi inventado aqui no Brasil. Todas as duas ideias têm uma diferença mínima de anos aí. Então, em 1934, que é a versão mais conhecida da história do futsal, que ele foi inventado no Uruguai pelo professor Juan Carlos Seriani Gravier. Ele era professor da Associação Cristã de Moços. O que lembra vocês aí, Associação Cristã de Moços, hein, gente? Formação de padres? Não, já falei sobre isso aqui, hein? Em outras aulas aí anteriores. Foi basquete? Ah, lembro se foi Basquete, muito basquete. bem. A Associação Cristã de Moços era uma escola só para meninos, só para homens, e ela tinha em vários locais, em vários países do mundo. Então, tinha nos Estados Unidos, tinha no Canadá, tinha no Brasil, tinha também no Uruguai, nesses países aqui da América do Sul. Então, era uma escola aí, de certa forma, bastante conhecida. Naquela época não tinha escola mista igual tem hoje, né? Era escola só para meninas e escola só para meninos. E, porventura, por sinal, a maioria dos esportes que a gente tem conhecimento, dos esportes mais conhecidos, eles foram inventados nessa Associação Cristã de Moços, só muda a cidade.
Por que que eles resolveram inventar esse futsal no Uruguai nessa época, nessa escola? Naquela época, o Uruguai era uma seleção de futebol de campo muito qualificada. Ela era muito famosa. Inclusive, na década de 30, a seleção do Uruguai ela foi bicampeã de 2 Olimpíadas na sequência. Então, ela ganhou, a famosa, ela até tem um apelido chamado de Seleção Celeste Olímpica. Por quê? Porque naquela época, quando ela começou a implementar aquele uniforme azul celeste, colocaram o apelido de Olímpica justamente por isso, porque ela tinha vencido 2 Olimpíadas na sequência, a competição de futebol, de futsal, de futebol. Então, o que aconteceu? Como o futebol era muito famoso lá, e em outras partes do mundo também, mas no Brasil não era tanto, começou a faltar campo de futebol para o pessoal jogar. Então, esse professor aqui teve essa ideia de fazer um outro futebol com uma quantidade reduzida de jogadores, num local menor, porque não tinha mais campo de futebol disponível para as pessoas jogarem. Tamanha a popularidade que era o futebol lá naquela época. Então, eles tiveram a ideia de fazer esse indoor futebol. 2 brasileiros estavam lá nessa época, e um ano depois, eles voltaram para o Brasil, o João Lotufo e o Asdrubal Monteiro, professores também dessa Associação Cristã de Moços, só que na cidade de São Paulo. Eles trouxeram esse jogo para cá e chamou esse jogo de futebol de salão. Então, por isso que tem essa controvérsia aí. Foi o Brasil, porque o Brasil que falou que era futebol de salão. Foi o Uruguai, porque o jogo mais próximo do futsal, do futebol de salão que a gente conhece, começou lá. Então, a versão mais conhecida que tem é a do Uruguai, mas existe essa versão aqui do Brasil também. Tá? Mas se a gente for fazer alguma prova, que vocês vão ser testados por isso, lembrem-se da versão popular. Com isso, o futsal, o futebol de salão, ele foi passando de geração em geração e foram modificando as regras, foram criadas aí algumas entidades que controlavam esse jogo. Vocês vão ver aí que a nomenclatura futebol de salão está presente aí até um bom tempo, tá? Se eu não me engano, acho que da década de 90 para cá que eles pararam de falar futebol de salão e começaram a usar o nome futsal, para ficar mais fácil a pronúncia. Na década de 50, Habib Mahfouz era um professor da Associação Cristã de Moços de São Paulo e ele foi responsável por fundar a primeira liga de futebol de salão. E essa liga era uma liga interna. É como se fosse um professor lá do IFTM. Eu falei, eu vou fundar uma liga de futebol de salão do IFTM. Então, a gente tem as nossas regras e a gente vai seguir as nossas regras. Foi isso que o Habib Mahfouz fez. Certo? Em 1954, nessa época aqui, o Brasil já começou a ter um pouquinho de tradição aí no futebol. Começou a aparecer grandes jogadores, tanto é que na década de 50, né, o primeiro título do Brasil no campo foi em 1958. Só que teve um vice-campeonato em 1950, então foi até a partir dessa Copa de 50 que o brasileiro começou a ter essa paixão aí pelo futebol. Então, em 1954, foi fundada a primeira federação de futebol de salão do país, Federação Metropolitana de Futebol de Salão, ou seja, Federação do Rio de Janeiro. Mais tarde, ela passou a se chamar Federação Carioca de Futebol de Salão e, hoje em dia, ela chama Federação Carioca de Futsal. Certo? Em 1957, quem organizava, aliás, nesse período, 30, 40, 50, 60, até mais ou menos 70 aí, quem organizava as competições de todos os esportes que a gente tem conhecimento era uma entidade chamada CBD. A CBD é a Confederação Brasileira de Desportos. Então, não existia CBF, não existia CBV, que é a Confederação Brasileira de Vôlei, não existia a Confederação Brasileira de Basquete. Tudo quem controlava era a CBD. Se vocês observarem uniformes antigos da Seleção Brasileira de Futebol, vocês vão ver que no lugar lá, no escudo,
onde hoje é escrito CBF, era escrito CBD, tá? Então, ela que organizava todas as regras e as competições das modalidades esportivas brasileiras, certo? Já em 1979, foi criada a Confederação Brasileira de Futebol de Salão. A partir daí, pessoal, o futebol de salão ele começou a ser difundido de forma gigantesca aqui no nosso país. Tá? Lembra, ó, 1979, pertinho aí de 80, então década de 80, de 90, foi aquele boom aí do futsal no Brasil. Começaram a ter os campeonatos mundiais, aí o Brasil começou a mostrar a sua potência em campeonatos mundiais, e a gente entra nessa parte aqui, ó. Em 1971, voltando um pouco antes aí de 79, foi criada a FIFUSA. O que é a FIFUSA? O que era a FIFUSA? É como se fosse a FIFA hoje, certo? Aliás, é como se fosse a FIFA se falando de futsal, de futebol, tá? Só que a FIFUSA era para organizar as competições de futsal apenas. Chamada Federação Internacional de Futebol de Salão, o seu primeiro presidente já foi também, durante muitos anos, presidente da FIFA, que é o João Avelange. Figura conhecidíssima aí no meio do futebol. Se eu não me engano, acho que ele já faleceu. Mas ele foi presidente da FIFA aí, se eu não me engano, por mais de uns 20 anos, mais ou menos. Né? E ele foi o primeiro presidente aí da FIFUSA também. Em 1982, aconteceu o primeiro campeonato mundial de futsal, de futebol de salão, organizado pela FIFUSA. Ele aconteceu lá no ginásio do Ibirapuera. O ginásio do Ibirapuera é um dos ginásios mais conhecidos do Brasil, se não o mais conhecido, porque tudo quanto é competição que tinha de seleções de esportes de quadra, o ginásio do Ibirapuera no Brasil era como se fosse o Maracanã para o futebol. Apesar que a gente tem o Maracanãzinho, que é o ginásio do Maracanã também. Tá? Mas o Ibirapuera, ele tem o pessoal conhece mais o Ibirapuera justamente por isso. Tinha competição de vôlei, ficou famoso por conta do vôlei, tá? Mas tinha o futsal, acontecia jogos de basquete lá também, certo? E esse primeiro campeonato organizado pela FIFUSA, o Brasil foi campeão. Então, como ele ficou tão conhecido no país, o Brasil começou a formar grandes times de futsal, de futebol de salão. Tanto é que ele foi o primeiro campeão. A FIFUSA organizou 3 campeonatos apenas. 3 Copas do Mundo. O Brasil ganhou 2 e perdeu o outro na final. Né? Então ele ganhou em 82, em 86. E em 88, ele perdeu a final para o Paraguai. Em 1989, a FIFA, né, vendo que o futsal estava tendo aquela grande procura de participantes, o Mundial foi uma competição muito vista, com uma visibilidade muito grande por parte das pessoas, a FIFA resolveu assumir a FIFUSA. Então, a partir de 1989, bem pouco tempo depois do Mundial de 88, a FIFA já organiza o Mundial de 89. Né? O Brasil, nessa época, como ele tinha meses anteriores, ele tinha saído de uma competição do mundo organizada pela FIFUSA, ele teve, olha só, hein, a ideia de mandar para esse campeonato organizado pela FIFA um time daqui do Brasil. Então, ele não mandou a sua seleção, ele mandou um time aqui do Brasil, que era, na época, um dos times mais graduados aqui, que tinha o patrocínio do Bradesco, o banco lá, aquilo lá mesmo. Os times de futsal, os times de vôlei, os de basquete, muitos deles utilizam o nome da cidade e o nome do seu patrocinador. Então, esse time ficou conhecido como time do Bradesco mesmo. Então, o que a Confederação Brasileira fez? Vocês vão lá, representam o Brasil e ganham lá o campeonato pra gente. E foi o que aconteceu. O time do Bradesco jogou contra seleções de outros países e eles foram campeões do primeiro Mundial organizado pela FIFA.
Depois disso, só a FIFA organizou os campeonatos. A FIFUSA parou de existir, né? E a partir de 1989, o segundo foi em 92, e depois de 92 começou a ser disputado de 4 em 4 anos, igual é a Copa do Mundo hoje, de futebol. Tá? Se a gente somar os 2 títulos que o Brasil tem, da FIFUSA, e os 5 títulos da FIFA, o Brasil ele tem 7 títulos mundiais no futsal. Então, se vocês observarem aí, é maior do que a quantidade dos títulos de futebol de campo. O futebol de campo tem 5, né? Então, para vocês verem aí o tanto que o futsal é muito difundido aqui no país. Certo? Destaques. Foi a Isabelle que falou alguns nomes aí, né, Isabelle? Aqui eu trago mais 3, ó, 2 brasileiros e 1 português. Esse brasileiro aqui, que está com os punhos cerrados, ele foi considerado o maior jogador de futsal na época que o futsal tinha começou a ter aquela fama, né? Começou a passar na televisão, alguns times de futebol de campo começaram a montar times de futsal, né? Então, começaram a surgir grandes jogadores. E o primeiro grande jogador, um dos primeiros grandes jogadores que surgiram foi esse jogador aqui, chamado Manuel Tobias. Manuel Tobias, quem tem aí mais de 35 anos, mais ou menos, aí, vai lembrar muito bem dele. Vocês podem até perguntar para os pais de vocês aí, caso eles gostem da modalidade, eles vão lembrar. O do meio é o Ricardinho. Ricardinho é um português, e se a gente for comparar o Ricardinho com um jogador de futebol de campo, eu compararia o Ricardinho como o Cristiano Ronaldo ou o Messi. Por quê? O Ricardinho ele tem mais bola de ouro, ele tem mais títulos, ele é considerado por mais anos o melhor jogador do mundo do que o próprio Falcão. Estranho isso, né, gente? Mas ele, se eu não me engano, acho que ele tem 6, ele foi considerado por 6 anos o melhor jogador do mundo. O Falcão, se eu não me engano, acho que é 4 ou 5. Né? Mas em relação à qualidade, em relação a títulos com a seleção, nem se compara Falcão com o Ricardinho. Tanto é que o Falcão, se eu não me engano, acho que ele tem 3 títulos mundiais, o Ricardinho conquistou o primeiro agora, mês passado. Mês passado aconteceu o último Mundial de Futsal, o Brasil perdeu na semifinal para a Argentina foi para a final com Portugal e Portugal venceu. Então, eu trouxe aqui esses 3 destaques aqui, tem outros, a Isabelle citou muito bem aí, tem o Guida, que é um excelente goleiro, temos o Jackson, que é um jogador mais antigo, tem um outro jogador um pouco mais antigo também, que tem o nome, o apelido de um piloto de Fórmula 1, que é o Schumacher. Então, tem grandes jogadores aí, só que esses 3 aqui são apenas alguns destaques que eu coloquei aqui para vocês, igual eu coloquei lá no basquete, quando a gente estava falando sobre. Beleza? Pessoal, mas e o futsal feminino? Vai falar não? Vou falar um pouquinho também. Só que o futsal feminino, assim como o futebol feminino, ele não tem muita visibilidade. Por N motivos. Às vezes a televisão não se interessa em transmitir, às vezes o patrocinador não interessa em patrocinar uma equipe de futsal feminino por conta de retorno, que pode ser que não tem. Então tem vários motivos aí por que o futsal feminino não tem tanta visibilidade igual o masculino tem. É a mesma relação que a gente faz com o futebol de campo, tá, gente? Mas o Brasil, no feminino, ele tem mais títulos, se for considerado FIFA, né? Até porque quando começou a ter Mundial, já era a FIFA que organizava. Então não teve Mundial FIFUSA de futsal feminino. Né? Então o Brasil ele tem 6 títulos, é uma potência, tá? Não se compara a qualidade das jogadoras brasileiras com as outras jogadoras dos outros países. E a jogadora que é considerada a melhor jogadora do mundo, por, se eu não me engano, 6 ou 7 edições, 7 vezes aí, 7 títulos, é essa garota aqui chamada Amandinha. A Amandinha é como se fosse a Marta do futsal. Então, se a gente for fazer uma comparativa aí com o futebol. Né? É considerada aí a melhor do mundo por muitos anos aí, desde quando eles começaram a implementar esse prêmio. Certo? Acredito que
isso deva mudar em relação à valorização e transmissão mesmo de jogos e visibilidade. Por quê? Está aumentando muito a prática de futsal pelas meninas. Ô, professor, mas em questão da valorização do futsal, ele é tão desvalorizado que, para se comparar o salário, até mesmo do masculino, você pode ver que ele é até menor do que o feminino, tipo, ele é muito pequeno, não faz nem sentido, tão baixo que é. Exatamente. E o Brasil, igual, já ganhou vários prêmios, mas não é valorizado de forma alguma. Exatamente por algumas dessas situações que eu te falei. Às vezes, as pessoas que trabalham com o futebol como negócio, eles não têm a visão que eles deveriam ter. Eles não têm aquela visão de que eles precisam valorizar o outro gênero também, o feminino. Porque eles trazem títulos para o Brasil, e muitas das vezes até mais títulos do que o próprio masculino. Né? Então, precisa mudar um pouquinho a mentalidade das pessoas que investem no futebol. Eu vou patrocinar a seleção brasileira masculina, mas eu também vou patrocinar a feminina, e a mesma quantidade de dinheiro que eu vou injetar no masculino, eu vou injetar no feminino também. Certo? Aí, com isso, a tendência é melhorar. Aí vai melhorar a questão de visibilidade, mais pessoas vão assistir, mais meninas vão querer praticar, e, consequentemente, a remuneração das jogadoras vão passar a ser cada vez melhores. Certo? Vocês podem ter, assim, fazer um comparativo. Por exemplo, vamos pegar aqui a Marta e o Cristiano Ronaldo, que seja. Em relação não vou nem falar de salário, vou falar em relação à propaganda. Quantas propagandas você vê da Marta? Quantas propagandas você vê o Cristiano Ronaldo fazendo? Então, isso é um pouco da falta de incentivo das próprias marcas que contratam esses jogadores. Não estou nem falando Não, do professor, futebol. mas eu tava falando em geral mesmo, não só o feminino, porque o masculino, ele é muito desvalorizado. O futebol? O futsal. O futsal ele passa menos, né? O futsal ele não tem a mesma visibilidade, tanto no masculino quanto no feminino, se a gente comparar o futebol de campo com o futsal. O futsal tem bem menos. Por que Mas, será, né, ainda professor? assim, tem assim, por exemplo, quem tem canal Sport TV aqui na turma? Eu tenho, mas custa passar, né? O Passa canal só Sport dos TV. times maiores, tipo Magnus, Corinthians, Patos. Isso. O Sport TV é um dos canais que praticamente toda semana tem um jogo de futsal. Não chega perto do futebol de campo, até porque no futebol de campo você consegue assistir jogo na terça, você consegue assistir jogo na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Em diferentes horários aí, dependendo até na segunda-feira passa. Né? Então, o futsal tem bem menos transmissões, mas transmite ainda assim. Né? Agora, o que pode mudar isso é que a prática do futsal, muitas das vezes, todos os jogadores que a gente tem conhecimento do futebol de campo e que ele tem uma certa habilidade, você pode ter certeza que ele começou quando ele era criança lá no futsal. Depois ele fez a transição para o campo. Né? O Lucas colocou aqui que, fora que é canal fechado. O canal fechado não é todo mundo que tem acesso, né? Então, existe as transmissões, mas não são todo mundo que tem a condição de assistir. É diferente de quem tem a Globo, por exemplo. A Globo, toda quarta à noite, todo domingo à tarde, tem jogo aí para assistir. Né? Lá no futsal já não tem. A Maria Eduarda tinha colocado aí que tentava jogar. Maria Eduarda, o futsal, assim como todos os outros esportes, precisa de prática. Quanto mais prática a gente tem, a tendência é que a gente desenvolva mais no jogo, né? A gente consiga jogar melhor conforme a gente vai jogando. Né? Eu tenho um primo que ele jogava no futsal, né? Só que aí agora ele parou e tá jogando de campo agora. É daqui de Uberaba? Na verdade, ele é do Espírito Santo, né? Só que agora ele tá morando lá em São Paulo para treinar o jogo dele. Ah, tá. O futsal, para você quiser jogar assim profissionalmente, você não tem muitas opções.
tem bem menos times de futsal do que time de futebol. O mais próximo time de futsal que tem aqui profissional, próximo da gente aqui, era o Orlândia, né, que é um time muito tradicional, mas não tem mais. Orlândia é aqui próximo à divisa de Minas com São Paulo. E tem o Minas, né, mas o Minas é lá em Praia Belo também, não? O Praia tá começando a entrar agora, mas o forte do Praia no futsal é o sub-19. Então é atletas até 19, categoria até 19 anos só. Sub-20, no caso. Então os atletas que jogam no Praia até 20 anos, passou dessa idade, eles já têm que procurar outros times para poder jogar. Só que o Praia é uma potência quando se fala nessa idade. Então, é chamado de categoria de base. O Praia, no futsal, em categoria de base, é uma das potências que tem no Brasil. Não só no futsal, como no basquete. No vôlei tem uma equipe profissional, inclusive já foi até campeã da Superliga, né, no feminino. Mas no futsal e no basquete, o forte deles é a categoria de base. Tanto é que eles revelam muitos jogadores para esses times aí, os profissionais das outras cidades. Teve uma competição mundial em 2012, se eu não me engano, o Brasil foi campeão mundial contra a Espanha na final, e o gol da final, faltando poucos segundos para acabar o jogo, foi de um jogador chamado Neto, e ele é de Uberlândia, começou no Praia, jogando lá. Certo? Mas isso, pessoal, a tendência é ir mudando, tá? Hoje em dia tem muita gente praticando futsal, tem muitos campeonatos amadores, né? Então, conforme vai aumentando as competições, vai aumentando a quantidade de praticantes, falando de meninas, de meninos também, a tendência é o esporte se valorizar cada vez mais. O Brasil está passando aí por algumas turbulências em relação ao futsal, porque a Confederação Brasileira de Futsal teve tanto problema que agora quem organiza as competições de futsal, desde o começo do ano passado, do início desse ano, é a CBF. É a mesma do futebol de campo. Então, foi feita essa transição. A CBF agora é que organiza as seleções, organiza os campeonatos. Vocês vão observar aqui nessa imagem, no escudo aqui do uniforme da Amanda, que está escrito CBFS, que é a Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Nos próximos campeonatos, não vai ser utilizado mais esse escudo, vai ser utilizado o escudo da CBF mesmo, igual é da seleção do campo. E se vocês observarem também, ó, aqui onde está o patrocinador, o fornecedor de material esportivo, que no caso dela aqui era a Penalty, a marca Penalty, como eles vão usar agora o uniforme da CBF, vai ser Nike. Né? Então, ó, já é um pouquinho a mais de dinheiro aí para financiar aí os jogos, as preparações, né? E assim vai. Dúvidas? Mais algum comentário? E a LNF é organizada por quem? Como que chama? LNF. LNF? LNF é a Liga Nacional de Futsal. Ela é encarregada de organizar como se fosse o Campeonato Brasileiro de Futsal. O que acontece? Como tem essas confederações, elas têm... Acontece muita questão de corrupção, de desvio de dinheiro, né? Essas coisas que acontecem no Brasil como um todo, quando a gente faz uma relação com política. E muitos desses cargos, dessas entidades, são cargos políticos. Né? Então, acaba acontecendo vários escândalos aí. Então, o que acontece? Os clubes eles se reúnem e eles montam ligas. Igual, por exemplo, no basquete nós temos o NBB. O NBB é uma entidade que organiza o Campeonato Brasileiro de Basquete. Não é o Campeonato Brasileiro, é o campeonato oficial, o campeonato mais conhecido de basquete que a gente tem. Existe o Campeonato Brasileiro de Basquete, mas aí são clubes que não são totalmente profissionais. Em relação ao futsal, é a mesma coisa. Existe a Taça Brasil de Futsal, existe a Liga Nacional de Futsal, que é uma liga criada pelos clubes, e eles mesmos organizam essa competição com os patrocínios, com o pessoal lá que vai fazer a arbitragem, né?
Então, eles criaram essas entidades por conta de vários problemas que pode ter acontecido aí com a confederação. E até hoje acontecem esses problemas aí. Certo? Isso não acontece, não é só no Brasil, não, tá? Isso acontece também lá nos Estados Unidos com a NBA do basquete. Nos Estados Unidos existe a MLS, que é a Major League Soccer, que é a entidade que organiza a competição de futebol. Existe a Champions League, que é a liga que organiza o Campeonato Europeu de Clubes, igual a Libertadores aqui no Brasil. Só que a Libertadores é vinculada à Confederação Conmebol, né? Que é a Confederação Americana de Futebol, Sul-Americana de Futebol. Certo? Então, por isso que existem essas nomenclaturas diferentes aí. Certo, Heloísa? Isabela? Certo. Mais alguma dúvida? Algum comentário para fazer a respeito? Tranquilo, professor. Tranquilo? Beleza, então vou não, já liberei a atividade lá no Google Sala de Aula. Eu vou encerrar aqui a gravação, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, tá? Vocês podem acessar lá o Google Sala de Aula, responder o formulário com 3 perguntas. Lembrando, gente, mais uma vez, vocês têm um prazo até na próxima aula, até o início da próxima aula para responder. Ainda tem gente que está respondendo com atraso. Se responder com atraso, não tem a nota total. Tem muita gente que acerta tudo, mas não tem a nota completa, justamente por conta do atraso. Tá? Então, não deixem para fazer de última hora. Imprevistos podem acontecer e vocês podem ser prejudicados. Em relação à presença, é a mesma coisa. Se você responder no prazo, você vai ter a sua presença computada. Certo? Acontece muitas vezes aí do aluno estar aqui comigo agora e responde atrasado. Aí o controle que eu consigo ter é lá do formulário. Então, se vocês responderem com atraso, vocês vão acabar tendo falta por conta disso. E tem gente que está com problema com falta aí, hein? Fiquem espertos, porque o ano já está encerrando. Ok? Encerrando a gravação. Quem não tiver nenhuma pergunta, vocês estão liberados da aula. Um ótimo final de semana para todos. E qualquer dúvida, eu estou aqui na sala, tá?